Sejam bem-vindos ao Contando Histórias. Se inscreva e ative o sininho. A cidade de São Miguel de Allende, com suas ruas de paralelepípedo e casas coloridas, era o cenário ideal para um aniversário inesquecível. A família Montes, Dom Alejandro Montes. A comemoração reuniu 3 gerações da família. Entre os filhos estavam Carmen, Julián e Helena. Também estão presentes noras, genros, netos e amigos próximos, criando uma atmosfera de celebração calorosa e animada. Dom Alejandro, porém, tinha mais em mente do que apenas comemorar sua longevidade. Durante o jantar, ele anunciou algo inesperado. Estava preparando uma nova divisão de bens, garantindo que todos recebessem sua parte antes mesmo de sua morte. Era um gesto que, segundo ele, simbolizava sua gratidão e desejo de paz na família. A notícia foi recebida com sorrisos propostos e olhares furtivos. Carmen foi a primeira a levantar uma taça, parabenizando o pai, mas seus olhos traíam a preocupação. Julián, desconfiado da natureza, começou a se perguntar se Alejandro sabia de algo que os outros ignoravam. Helena, aliviada por talvez receber algum dinheiro para seu projeto, sentiu que o momento não era tão inocente quanto pensava. Quando a festa chegou ao auge, Dom Alejandro desmaiou repentinamente no meio de um discurso. O salão, que antes ecoava risos e música, foi tomado pelo caos. Enquanto os convidados chamavam uma ambulância, Carmen e Julián cuidavam do pai, mas algo parecia errado. Alejandro não respondeu, mesmo após ser levado ao hospital. No dia seguinte, os médicos confirmaram que ele sofreu um acidente. Alejandro sobreviveria, mas estava em estado crítico, sem poder falar ou se movimentar. Enquanto ele lutava pela vida, segredos surgiram a emergir. Durante a noite, Carmen foi até o escritório de Alejandro, especificando os detalhes da nova divisão mencionada na festa. Vasculhando os documentos, ela encontrou algo que a deixou sem palavras. Alejandro havia deixado metade de sua fortuna para uma mulher chamada Isabel Herrera, cujo nome ninguém da família reconhecia. O nome misterioso rapidamente gerou tensão entre os irmãos. Julián sugeriu que Isabel poderia ser uma antiga amante, enquanto Helena defendeu a ideia de investigar mais antes de tirar as conclusões. Porém, Carmen, furiosa, decidiu agir por conta própria, contratando um investigador particular para descobrir quem era Isabel e qual era sua conexão com Alejandro. Nos dias seguintes, as relações entre os irmãos começaram a se deteriorar. Acusações veladas e investigações sobre o passado desenvolvendo um clima pesado. O que deveria ser um momento de união para cuidar de Alejandro se transformou em um campo minado emocional, onde cada palavra era de confiança. A descoberta de Isabel foi apenas o primeiro fio de uma teia que se estendia mais fundo do que qualquer um poderia imaginar. Carmen, determinada a descobrir a verdade, começou a reunir informações sobre Isabel Herrera. O investigador particular que contratou, um homem de meia-idade chamado Ricardo, era experiente e logo se mostrou interessado no caso. Ele começou a fazer perguntas e a investigar os registros da cidade, enquanto Carmen tentava manter a calma em meio ao turbilhão emocional que a cercava. Enquanto isso, Julián e Helena, cada um lidando com suas próprias frustrações, começaram a se afastar. Julián, que sempre se sentiu o favorito de Alejandro, não conseguia entender por que seu pai deixaria uma parte significativa de sua fortuna para uma estranha. Ele começou a questionar se realmente conhecia seu pai tão bem quanto pensava. Helena, por outro lado, se sentia culpada por não ter percebido que algo estava errado antes do desmaio de Alejandro. Ela se perguntava se havia sinais que ignorou, se havia algo que poderia ter feito para evitar a situação. Ricardo, após algumas semanas de investigação, finalmente trouxe notícias. Ele descobriu que Isabel era, na verdade, uma antiga amiga de Alejandro, com quem ele havia se reconectado nos últimos anos. A amizade deles havia se aprofundado, e Isabel havia sido uma fonte de apoio para Alejandro durante momentos difíceis. Carmen ficou dividida entre a raiva e a compreensão. Como poderia seu pai ter mantido isso em segredo? E por que ele não havia mencionado Isabel durante a festa? Com essa nova informação,
Carmen decidiu confrontar Julián e Helena. Em uma reunião tensa na sala de estar da casa da família, ela expôs tudo o que havia descoberto. Julián ficou em silêncio, processando a revelação, enquanto Helena tentava entender o que isso significava para a família. A tensão no ar era palpável, e as palavras de Carmen ecoaram. Precisamos entender o que isso significa para nós e para o legado do pai. A conversa rapidamente se transformou em um debate acalorado. Julián argumentava que Isabel não tinha direito a nada, enquanto Helena defendia que a amizade deles era válida e que Alejandro tinha o direito de decidir sobre seus bens. No meio da discussão, Carmen percebeu que a verdadeira questão não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a confiança e os laços familiares que estavam se desintegrando. Decidida a restaurar a harmonia, Carmen sugeriu que todos se unissem para visitar Alejandro no hospital. Ele precisa de nós agora mais do que nunca, disse ela, com a voz firme. Relutantemente, Julián e Helena concordaram. Ao chegarem ao hospital, encontraram Alejandro em um estado vulnerável, mas ainda com um brilho nos olhos. Ele parecia reconhecer a presença dos filhos, e isso trouxe um momento de clareza para todos. Enquanto se reuniam ao redor da cama, Carmen tomou a iniciativa de falar sobre Isabel. Pai, queremos entender. Quem é Isabel para você? A pergunta pairou no ar, e Alejandro, com esforço, começou a mover os lábios, tentando se comunicar. Os irmãos se inclinaram mais perto, prontos para ouvir o que seu pai tinha a dizer. A história que Alejandro compartilhou foi uma revelação. Ele falou sobre a amizade que havia florescido com Isabel em um momento de solidão, e como ela o ajudou a enfrentar os desafios da vida. Ele explicou que a divisão de bens não era apenas uma questão financeira, mas um reconhecimento de todas as pessoas que o apoiaram ao longo de sua jornada. Com lágrimas nos olhos, Carmen, Julián e Helena perceberam que a verdadeira herança de Alejandro não era apenas o dinheiro, mas as lições de amor, amizade e perdão que ele havia ensinado. A partir daquele momento, a família decidiu trabalhar junta para honrar o legado de seu pai, buscando entender e aceitar as complexidades da vida e das relações humanas. Eles se reuniram frequentemente, compartilhando histórias e memórias que os uniam, e cada encontro se tornava uma oportunidade para fortalecer os laços familiares. Carmen, inspirada pela sabedoria de Alejandro, começou a organizar atividades que promoviam a união e o diálogo entre todos. Julián, por sua vez, decidiu dedicar seu tempo a ajudar a comunidade, refletindo os valores de generosidade que seu pai sempre pregou. Helena, com seu talento artístico, começou a criar obras que expressavam as emoções e as lições que aprenderam juntos, transformando a dor da perda em beleza e esperança. Assim, a família não apenas honrou a memória de Alejandro, mas também construiu um futuro mais forte e unido, onde o amor e o perdão eram as bases de tudo. E assim concluímos a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixe seu like e escreva sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até a próxima história.